seja bem-vindo ao Pelo Mundo Podcast. Estamos aqui de novo para trazer informação de qualidade para você que quer fazer intercâmbio, que já fez intercâmbio, que se gosta muito desse assunto. Nosso trabalho aqui é poder trazer essa informação de qualidade para vocês. Hoje a gente tem um programa especialíssimo. A gente vai receber um convidado. Vocês já devem saber, mas eu vou fazer um pouco de suspense aqui. Léo, seja bem-vindo hoje. Felicidade de ter aqui você com a gente essa semana. Fala, galera, é sempre um prazer estar aqui com meus dois parceiros falando de um assunto que eu gosto muito, né, que é intercâmbio. Hoje, como o Danilo falou, o programa é super especial. A gente tem aqui nada mais, nada menos que um dos maiores nomes aí da indústria de educação internacional no Brasil, principalmente se falando de Austrália. O cara é vice-presidente da Abraceio, o cara é o diretor conselheiro do CONINTE, e o dono da agência Information Planet, mas eu vou fazer um suspense e não vou falar o nome dele aí, e aí eu vou passar a palavra aqui pro Gu Oliveira. Ô, galera, beleza? Não sou eu, hein? Não sou eu esse cara, mas ele tá aqui do meu lado, é um prazer te receber, Xande. Prazer é meu, obrigado, galera. Bem-vindo aí com essa iniciativa do Pelo Mundo Podcast. Muito legal a iniciativa de vocês. Obrigado pelo convite. Espero fazer valer todas essas credenciais que vocês estão colocando na mesa aí. A gente esqueceu de falar algumas credenciais. Ele também é o marido da Dona Bia. Ele também é o pai da Manu e do João. Então, essas são boas, essas são válidas. Viu? Essas são as principais, na verdade. Exatamente. Primeiro foi as secundárias. É isso aí. Aliás, é por causa deles que eu tô aqui. Boa. Xandi, a gente sempre começa o nosso podcast perguntando as questões pessoais. E aí a gente quer saber de você como que o intercâmbio entrou na sua vida. Como que esse mundo, que todo mundo aqui já foi picado pelo bichinho, como que ele picou você e como é que esse mundo de intercâmbio chegou na sua vida? Legal. Cara, na verdade, eu nunca na minha vida imaginei trabalhar com a área de educação, né? Apesar de eu ser casado com uma mestre em educação, foi muito por acaso, né? O meu irmão, com 21 anos, meu irmão mais velho, ele foi fazer um intercâmbio na Austrália. E depois de 2 anos ele voltou com uma australiana grávida para o Brasil, né? Eu até então eu tinha uma agência de comunicação, de publicidade, e quando meu irmão voltou, eles ficaram aqui 6 meses mais ou menos e voltaram para a Austrália para ter minha sobrinha lá, e a partir de então eu comecei para a Austrália direto e ficava lá 3, 4 meses, 2 meses, e sempre visitando a Austrália. Eu pego onda, então eu sou suspeito para falar, porque eu gosto de estar perto da praia, né? E aí eu comecei a ir com uma frequência grande para lá, e aí um dia meu irmão virou para mim e falou assim, cara, minha vontade é trazer nossos amigos para cá, porque era um ambiente que a gente sentia a nossa infância, a gente tinha um reflexo sabe aquela energia boa de praia, galera e tal. E mais do que isso, a experiência, né, cara? Então, assim, quando você vive a experiência, é que eu costumo falar. Se eu falar pra você, vai lá e aquela árvore lá cheirosa, ali, grandona e tal. Uma coisa é eu te falar, outra coisa é ir lá e abraçar a árvore, sentir o cheiro dela, né? Sim. Então, a intenção era essa, era levar os amigos para viver aquela experiência, para sentir aquela experiência que a Austrália proporciona. E eu sou suspeito para falar sobre isso, né, até hoje. Gente brinca, desculpa te interromper, que você contou legal isso. Gustavo, no primeiro episódio, ele falou exatamente isso. Gustavo já levou o irmão, tá levando a prima. Tem mais primo pra ir ainda. Então, ele mais ou menos aqui, ó, tá nascendo uma Information Planet dentro da Information Planet. Eu já dei alguns spoilers aqui, que você tá contando a história, e foi assim que nasceu a Information Planet, provavelmente. Exatamente. Dessas conversas entre você e o seu irmão. Isso. Quantos amigos você levou? Era que nem o Gustavo que faz a excursão São Paulo? Eu já perdi as contas, pra falar a verdade, eu levo até hoje, né? Sim. Agora eu já tô levando os filhos dos meus amigos, né? Os amigos já foram, agora estão indo os filhos. Mas a ideia da agência, ela nasceu muito do conceito do tripé que a gente acredita hoje, né? Que é experiência, cultura e educação, né? Então, começou com uma brincadeira de, o ambiente é muito legal, a gente quer trazer nossos amigos aqui para viver essa experiência, etc e tal. E depois a gente foi entendendo, né, cara, que, quando você faz um intercâmbio, não é só a questão da experiência, é a questão da imersão cultural que você tem também, né? Quando eu morei na Austrália um período, eu tive um flatmate que era indiano. Porra, cara, e o flatmate, cara, o indiano, ele tem um negócio que ele anda de chinelo e tal, né? E meu flatmate, cara, o cara ia lá e lavava o pé na pia, que eu escovava o dente todo dia. Eu ficava louco, cara. Eu fiquei uns 3 dias, meu irmão, pensando, porra, eu tenho que falar com esse cara. Eu ia pra escola e na escola os caras falavam pra mim, porra, você tem que estar aberto a aprender as novas culturas, a entender que essas culturas são diferentes, tem que respeitar e tal, não sei o que. Eu falava, porra, eu tenho que respeitar a cultura, mas o cara tá lavando o pé onde eu escovo o dente, cara. Porra, tá me incomodando. Aí um dia de noite, cheguei meu flatmate e falei, irmão, deixa eu te falar um negócio, cara.
na boa, eu respeito sua cultura, eu acho legal, mas eu queria que você respeitasse a minha também. Ele falou assim, mas pô, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, é o seguinte, eu escovo os dentes na pia que você lava os pés. Outro dia eu vi você lavando o pé, seu pé tava sujo pra caceta, cara. Eu tive que escovar o dente tomando banho. Então, vamos trocar, velho. Acho que faz mais sentido você lavar o pé no chuveiro e nós dois escovarmos os dentes numa pia limpa. O que você acha? Falei, legal sua cultura. Eu falei, então fechou, irmão. É isso mesmo. A gente, na semana passada, também teve uma situação que a Emily trouxe, né? Falando sobre trabalhar com indianos. Você também falou sobre isso. Que ela levou um calote lá e tal, mas isso acontece, né? Isso aí pessoas assim é qualquer cultura, né? Não é uma ou outra, mas enfim. A gente tá lá realmente para aprender esse choque cultural, ele existe, né? Sim. Então a gente tá ali para aprender a cultura de todo mundo mesmo. E esse é o barato, né? É o grande barato. Esse é o grande cara? barato. É o grande barato porque, na verdade, quando você tem um conhecimento de uma outra cultura, cara, é o que eu falo, a educação, a língua, ela vira o meio, né? Porque quando você ganha a língua e você abre a possibilidade de ganhar mais cultura, você realmente se torna um cidadão do mundo. E a consequência disso é que a sua experiência lá fora, ela se torna muito mais rica. Né? Então eu falo que assim, a empresa foi construída sobre esse tripé: educação, cultura e experiência. Né? Porque é isso, as pessoas falam assim, pô, eu quero fazer um intercâmbio de 1 mês. Quando você fala de inglês? Nada. Quanto você já viajou ao mundo? Nada. Puta, cara. 1 mês é legal, você vai aprender, você vai ganhar um pouco de cultura, vai, mas a hora que estiver ficando legal, você vai vir embora. Né? Porque a hora que você começa a entender como funciona a outra cultura, a hora que você começa a viver aquela experiência, a hora que você começa a se adaptar à língua, a ficar à vontade com a língua, aí você tem que vir embora, você fala, pô, parece que te arrancaram o pirulito da boca, né? Aquela sensação de, pô, agora que tá ficando docinho, tá ficando gostosinho, os caras vão mandar embora. Então, o conceito, o tripé da empresa nasceu dessa forma. A gente constituiu essa empresa há 27 anos atrás e ela começou de uma forma, com uma brincadeira, né? Eu digo uma brincadeira porque a ideia era essa. Geralmente eu faço welcome, né, para os colaboradores da Information Planet, eu faço questão de fazer até hoje esse welcome, e é o que eu falo. A Information Planet, ela não é melhor e nem pior do que nenhuma agência, mas ela pensa diferente. Nós começamos em 95 na Austrália, e a Austrália naquele período ela era um país onde ele tinha um foco muito para estudante europeu e asiático. Eles não entendiam o mercado latino-americano, né? E o meu irmão fez um trabalho muito legal, muito interessante, que ele desenvolveu um business plan junto com as escolas para mostrar para as escolas que existia um mercado gigante chamado Latinoamérica, né? Que é a América Latina, onde tinha um desafio também muito grande. Por quê? Porque os concorrentes dele eram 2 países fortíssimos, Canadá e Estados Unidos. Né? Então, a gente como brasileiro, como latino-americano, a gente cresce assistindo os filmes americanos, né? As faculdades americanas, hoje um pouco menos do que na minha época, talvez. Mas era um desafio enorme para a Austrália, porque você imagina, cara, 30 anos atrás quase, você pegar um voo daqui para a Austrália, você levava 2 dias para chegar lá, né? Você tinha 2 voos por semana. Então era um super desafio. E para as escolas um desafio maior ainda, porque eles não conheciam nada da cultura latino-americana, né? E o Maurício meu irmão desenvolveu um plano de negócios junto às escolas, aonde ele conseguiu fazer com que as escolas fizessem um lobby com o governo para conseguir trazer a condição para o brasileiro ter acesso ao visto de estudante, que até então não tinha, né? Esse foi a primeira grande conquista que a Information Planet teve junto ao mercado e às escolas na Austrália. E a segunda grande conquista foi quando a gente começou a criar um preço diferente para o mercado latino-americano do que se aplica até hoje para os europeus. Hoje, se você comprar a mesma escola, a mesma sala de aula para um europeu e para um latino-americano, o europeu paga no mínimo o dobro, né? Por quê? Porque tem mais condição, porque por causa da moeda, enfim. Então, isso fez com que na constituição da empresa a gente aprendesse que o mais importante era a gente entender qual era o pensamento das escolas. Porque esse é o nosso produto no final do dia, né? Eu tenho que vender uma escola, eu tenho que pensar como que a escola pensa, age e reage para o bem-estar dos meus estudantes. E a gente tem muito isso, né? Eu brinco que muitos concorrentes vão lá, perguntam para a escola qual a comissão que você vai me pagar, sacode a mão, faz o acordo e vai embora, dá uma olhada na escola e vai embora. Não, hoje, para você ter ideia, a Information Planet ela participa, inclusive, comprando ações de empresa para que a gente entenda o balanço da empresa para saber se financeiramente aquela empresa está saudável, aquela escola está saudável, para eu poder pegar o dinheiro do meu estudante e depositar lá, né? Então, a gente fala que a gente nasceu mergulhado
na história, no conceito da educação dentro da Austrália. E respondendo a tua pergunta, eu acabei entrando nessa porque eu, em 2004, eu vendi a minha empresa que eu tinha aqui no Brasil. E meu irmão, pô, vamos fazer a coisa acontecer, vamos, tal, não sei o quê, leva para o Brasil. E aí eu abri a operação aqui no Brasil. No primeiro mês eu vendi 50 cursos, no terceiro mês eu já tinha operação em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. E no final do primeiro ano eu já estava com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Eu estava bem preocupado aqui, você comentando e falando tudo isso, falei, eu vou ter que perguntar para o Xande em que ano que isso aconteceu, quantos anos ele tinha, e aí ele vai entregar a idade aqui. E aí o que eu faço? Eu falo que a Information Planet é uma empresa estruturada e de muito tempo de mercado, falo da idade dele, não falo, mas ainda bem que você já contou pra gente. Não, eu não tenho problema nenhum, todas cara. essas 48 questões. anos de idade, firme e forte, feliz da vida de trabalhar com essa geração nova, com essa molecada que me ensina a cada dia, cara. Pra mim é uma alegria enorme, porque eu aprendo todos os dias com nossos estudantes. Né, A operação tem hoje 19 anos no Brasil e 27 27 de operação global. A gente abriu a operação no Brasil. Depois que a gente abriu a operação no Brasil, a gente entendeu, com o nosso aproximação junto às escolas, a gente entendeu que as escolas na Austrália, elas precisam fazer mais mix de nacionalidade dentro da sala de aula. Né? Hoje os cursos de inglês, geralmente, eles têm 12 alunos por sala de aula, no máximo 15, né? Então, o que acontece? Se você tem uma agência que você oferece só o mesmo destino, a chance de você encher uma sala de aula de pessoas da mesma origem de país é enorme. E aí o tripé vai para o buraco, né? Porque você não vai ter a miscigenação cultural, você não vai ter o desenvolvimento do inglês e nem tampouco uma experiência tão boa, né? Então, logo em 2005, nós resolvemos abrir operações em outros países. Então, começamos a abrir uma operação no Peru, depois abrimos uma operação em Portugal, e hoje nós somos 14 operações pelo mundo. Então a gente tem Brasil, México, Colômbia, Venezuela, Austrália, Canadá, Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, República Tcheca, Eslováquia. tem bandeirinha aí, Xande. E aí, eu não tô lembrando. Então isso faz, desculpa, só para concluir, então isso faz com que a gente se torne realmente uma agência referência global, né? Somos uma agência global, e a gente consegue hoje levar para as escolas o mix de nacionalidade. Tem muita escola que às vezes eu vou numa feira internacional e os caras me olham e falam, Alexandre, eu tô com muito colombiano na minha escola, me ajuda a pôr mais brasileiro. Ou eu tô com muito brasileiro, me ajuda a trazer um pouco mais de europeu. E a gente consegue ajudar as escolas a dar um balance nessa questão cultural aí e de mix de nacionalidade. O Xande não sabe, mas assim, já vou explicar para ele que eu sou meio mendigo de podcast. Eu vou me pedindo as coisas. Já pedi patrocínio para Sherry Williams. No programa passado, o que eu falei? Convidei o Thiago Leifert para vir aqui. E falei que se a Samsung quisesse patrocinar, a gente também estava aberto. Tá aí o programa para a gente fazer, já que é pelo mundo, todas as bandeirinhas, a gente visitar uma operação em cada uma. Lógico. Pega uma passagenzinha aí, volta ao mundo, um mêsinho a gente visita cada uma e termina lá na Austrália. Já que o homem tá aqui, o diretor já aproveitou e já colocou. Vamos ver se dá resultado. Se esse logo trouxer resultado, a gente conversa. E aí, falando um pouco do começo da operação no Brasil, hoje a gente sabe que o mundo ele muda praticamente de um ano para o outro. O cara que a gente conversou no ano passado de 18 anos, o 18 hoje já está 2, 3, 4 passos na frente. Sim. Como é que era o desafio de ter uma agência de intercâmbio no Brasil em 2004 com o desafio que você tem hoje? Aí eu pergunto, pode ficar à vontade para falar no geral, desde o estudante que te procurava no perfil até o desafio operacional que você tinha, porque imagino que, por exemplo, em 2004 a gente já tinha uma internet teoricamente legal, uma conexão bacana, mas assim, os desafios que você foi encontrando ao longo do caminho e as diferenças de 2004 para hoje, 2023. Foram alguns, né, cara? 2004, quando a gente chegou no Brasil com a Information, na época Information Brasil, né? Porque ela começou como uma agência na Austrália para dar suporte aos brasileiros que chegavam na Austrália. Né? E depois a gente veio para o Brasil e começou a levar os brasileiros daqui para lá. Então, na época, chamava-se Information Brasil. Cara, a gente chegou com um conceito inovador, porque nós fomos a primeira agência no mundo a ter um receptivo para estudantes brasileiros no destino. Né? Então, isso fez um barulho no mercado. E não só isso. A gente foi a primeira agência especializada em um destino.
né? Na época a gente tinha os grandes competidores e eles vendiam todos os destinos, mas não tinha nenhuma agência que era especializada no destino e nem tampouco tivesse um receptivo para dar suporte para o estudante quando chegasse lá. Ainda mais quando você fala num país da Austrália, que em 2004 ainda era pouco divulgado, ainda era pouco conhecido, e os brasileiros chegavam lá com a sensação... Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na Austrália, né? Eu cheguei lá, cara, eu olhava assim os australianos, eu olhava no entorno, eu falava, cara, eu tô no futuro, né? Eu sou da época dos Jetsons. Eu falei, cara, eu me sinto num filme dos Jetsons aqui, porque era tudo diferente, era uma coisa, parecia que era mais avançada e tal, né? Então, quando a gente chegou em 2004, cara, a gente tinha esses grandes diferenciais, de ser receptivo, de ser uma agência especializada, né? Eu vendia muito o conceito que era meu irmão que estava do outro lado, então tinha o conceito de uma empresa familiar, uma responsabilidade maior que a gente colocava nessa questão da segurança dos estudantes, etc e tal. Então isso foi muito positivo e a gente desfrutou disso por muitos anos, hoje já não é mais essa realidade. E por outro lado é aquela coisa, né? Ao longo do caminho os desafios vão crescendo, a tecnologia ela facilita um lado da vida, mas o outro lá, às vezes cria algumas barreiras, alguns desafios. Eu tenho 2 filhos, o meu filho mais velho tem 18, a minha filha mais nova tem 12, e são 6 anos de diferença entre um e outro, né? E na minha época, eu sou da época que, assim, uma geração era... Você sentia uma mudança de uma geração para outra por década, né? Então, uma década depois, você sentia que tinha uma transição de geração em pensamento, comportamento e etc e tal. Hoje eu acho que a gente está aí, no máximo, 3 anos, tá? Então, eu tenho uma filha de 12 e um filho de 18, são 6 anos. A diferença é gritante em termos de geração, né? E o nosso grande desafio é sempre conseguir falar a língua da geração, né? E muitas vezes essa geração, quando ela começa a aparecer, como ela começa a desbrochar, sei lá, a palavra não é essa, mas quando ela começa a aparecer para a gente tem que ter o desafio de descobrir o que move aquela geração, qual é o propósito daquela geração, né? Então, esse sempre foi um grande desafio para a gente e com o passar dos anos, com a chegada da tecnologia, esse desafio ele vem apertando cada vez mais porque o tempo vem diminuindo na transição de gerações, né? Então, que nem hoje está aqui fazendo um podcast, a gente conversando com essa tranquilidade toda, é uma coisa totalmente inovadora para a gente, né? Imagino que não tinha. provavelmente, sei lá, em 2004 o pensamento de vocês é, pô, vou colocar minha mídia numa inserção no Fantástico, numa inserção num programa de televisão. Hoje em dia isso está muito pulverizado e entra em cada detalhe. Você foi que ano para a Austrália? Fui em 2010. Você é estudante de Information Planet, né? Eu fui estudante da Information Planet. Você tá na frente do cara. Que legal, é mesmo. Você quer contar? Teve um bom atendimento, teve um bom serviço. Quem me atendeu é um cara que você deve conhecer bem, o tal de Júnior Correia. Só é meu gerente geral hoje. O Júnior é lembrado em todos os programas aqui. Vai ficar muito chato. Quer mandar um abraço pro Júnior hoje? Aproveita lá. Abraço, cara. A gente até contou, Xande, Tem que histórias. convidar ele. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. É A gente ia trazer esse espaço hoje, até inclusive com ele. Mas aí a gente falou, não, melhor vamos trazer o Júnior separado, que aí o Júnior conta as histórias malucas dele de Austrália. A gente aproveita e rouba umas histórias de Corinthians aqui e tudo mais. Mas já me disseram que eu não posso ficar falando esses nomes aqui, que o YouTube corta. Falar Corinthians aqui não dá muita sorte, não. E aí quando você foi estudante, foi em 2010, né? 2010. Então muito provavelmente a gente já tinha passado aí aproximadamente 6 anos que a Information estava com essa operação no Brasil. Você está na frente do homem, eu queria que você contasse como é que foi a tua experiência, cara. Cara, eu costumo dizer que eu fui estudante, assim, dos sonhos, né? Porque a verdade é que eu decidi ir para a Austrália do dia para noite, né? Conversando com um amigo meu que eu não via há muitos anos. Pô, e aí, como é que você tá? Cara, ele falou assim, eu tô me formando na faculdade no fim do ano, eu vou para a Austrália. Falei, porra, Austrália, cara? Falei, nossa, eu sempre quis ir para a Austrália. Sempre tive o sonho de ir, né? Também pego onda desde de novo e tal. Mas nunca me passou pela cabeça e ele falou, pô, Léo, vamos aí, cara. Eu falei, não, mas como assim? Deve ser caro, sabe? Já começa a colocar um monte de obstáculo na cabeça e tal. E aí, de repente, eu falei, beleza, eu vou procurar uma agência. Então, pô, vai na mesma agência que eu fui. Era Information Planet. Comentei com outro amigo meu. Falei, pô, eu vou numa agência. Mas, cara, eu tenho um amigo meu que ele trabalha lá com intercâmbio. Vai na agência dele também. Falei, beleza, primeiro eu vou nessa aqui, né, que meu amigo tá indo e tal, depois eu vou na que você me indicou. A hora que eu cheguei lá, né, na época tinha uma unidade na Paulista. Isso. Cheguei lá na Paulista, a hora que eu fui, né, ver quem era, que era o Júnior, fui cumprimentar,
era a mesma agência, que os dois tinham me indicado. Eu falei, pô, eu não vou pra lugar nenhum, cara. Não tem como em outra, né? Pô, esse aqui já tá foi um indo com sinal de vocês. Deus, Esse já. meu amigo pessoal me indicou, cara. E foi aí que eu conheci o Júnior de fato. E, cara, foi aquela coisa assim de, tipo, você conhece a pessoa e já tem aquela... Como é que fala? Você se sente confortável, Conexão, né? Aquela empatia, conexão. Você já se sente confortável e tal. Eu falei, cara, vambora. E aí ele me apresentou os valores. Só que eu digo que eu fui muito fácil, porque eu sentei ali e falei assim, ó, eu quero igual, tudo que ele pediu eu quero igual. Eu não questionei nada, eu não queria saber da escola, eu não queria saber de nada e, sinceramente, foi incrível. Foi daí que veio aquele transfer lá que você não Foi sabia. daí que veio a história do transfer. Cara, eu cheguei, Xande, pra você que não sabe, eu cheguei em Brisbane, né, de avião, e eu ia pra Gold Coast. Então, eu cheguei em Brisbane, aí tinha lá o trem, né, Gold Brisbane, assim, bem na cara, né, que você sai ali do portão. Falei, pô, maravilha, fácil. Fui lá, comprei o ticket. A hora que eu cheguei na estação de trem ali de Gold Coast, tinha um cara com o meu nome. Eu olhei pro meu amigo e falei, cara, e aí, você contratou isso? Ele falou, velho, sei lá, vambora. Pega a mala aí. Tipo, pra você ter ideia, eu nem sabia. Mas assim, cara, o processo todo foi muito tranquilo, porque eu não exigi nada, eu não sabia de nada e deu tudo certo. Então, vou reclamar do quê, né? Você sabe que é legal você estar falando essa história do transfer, porque tem uma parte da história que eu acho que eu pulei aqui, eu pulei, que meu irmão, antes de montar a agência lá, quando ele voltou do Brasil para a Austrália com a mulher grávida, chegou na Austrália, o sogro dele australiano virou para ele e falou, Maurício, o negócio é o seguinte, cara, você agora vai ter filho, pai de família, e lavar prato não é uma opção, bichão. Você vai ser agora cidadão australiano. Eu tenho uma van velha ali, cara. Você pega aquela van lá e dá um jeito de fazer dinheiro para sustentar minha neta, porque você não vai ficar lavando prato sustentando minha neta de jeito nenhum, né? E ele, como um bom publicitário, cara, ele pegou a van, ligou para a agência que mandou ele na época, que era o Atila, e falou, Atila, cara, é o seguinte, eu ganhei uma van aqui, cara, eu vou dar uma arrumada nela e eu queria fazer o pick-up dos seus estudantes no aeroporto. Posso? Porra, tô precisando e tal, não sei o que lá. Ele montou a van, deixou a van toda legal, fez um jornalzinho para os brasileiros e etc e tal, que chegavam lá, ele pegava brasileiro basicamente, né? E aí ele começou, e ficou 6 meses nessa. Passados 6 meses, cara, ele olhou, começou a olhar assim, falou, porra, cara, eu gasto o estacionamento do aeroporto, que não é barato. Eu gasto a gasolina. E 100% dos voos chegam atrasados, porque, porra, na época eram 3 conexões para chegar lá. Então, quer dizer, pô, chegava atrasado, não tem jeito. Eu falei, meu irmão, eu tô gastando mais dinheiro do que ganhando fazendo esse negócio aqui. Mas ele não sabia de uma coisa importante. Essa fase dos 6 meses que ele ficou dando suporte para esses estudantes que chegavam lá, ele se tornou uma grande referência para os brasileiros na Austrália, porque os caras chegavam lá, pô, imagina, naquela época não tinha muita informação, não tinha, né, tinha internet, mas você não tinha um Google ali o tempo inteiro à disposição e tal, então os caras tomavam o meu irmão como referência e o jornalzinho que ele fazia, porque no jornalzinho ele já dava quase que um manual. perguntas e respostas frequentes, sabe aquela história? E aí, cara, em 96, a Folha, o jornal Folha do Estado de São Paulo, foi para a Austrália e eles fizeram uma entrevista com o Maurício, e o Maurício saiu na capa da Folha como o vulgo embaixador brasileiro dos brasileiros na Austrália, porque ele virou referência para os brasileiros, que tudo que os caras precisavam, eles ligavam para o Maurício. E essa foi um outro gatilho que deu nele, que falou, cara, se os caras já me ligam aqui, me pedindo informação o tempo inteiro, eu tenho informação para dar para esses caras, pô, cara, eu vou montar uma agência para ajudar esses caras, né? E até indo um pouco mais adiante, se vocês olharem o logo, a ideia do nome Information Planet, que era Information Brasil, é que, não sei se vocês sabem, mas todos os aeroportos no mundo inteiro, você tem um Information Center, né? Então saiu o logo, saiu a marca desses Information Centers, porque a gente é um centro de informações até hoje, né? Eu falo no nosso Welcome que o nosso principal produto é informação, tá certo? O curso de inglês, ele é uma commodity, né? Ele é tabelado, todo mundo vende ao mesmo valor e etc e tal, mas a informação e como tratar essa informação é a grande diferença do negócio, né? Então, só para complementar a história, aqui foi assim que nasceu a história da Information Brasil, que virou Information Planet. Você vê como que são as coisas, né? A agência, hoje, você olha para Information Planet global,
mas nasceu uma ideia tipo de um transfer, que começou com um transfer, né? Exatamente. Uma van velha que o cara pegou, empreendedor, né? O Maurício é sensacional. A CNN que se cuide, né? Nós estamos começando aí com a vanzinha velha bem arrumada. Mas já a gente chega lá. Xande, aí fazendo um link com essa questão, e a gente tá falando muito e batendo nessa tecla, a gente tem aqui um cara que foi em 2010, um outro que foi em 2018, 17. E aí, o que você identificou da mudança do perfil desse estudante? Então, a gente está falando estudante de 2004, 2010, 2014, hoje a molecada do 2023. Na verdade, eu vou te dizer, eu sei que não é só molecada, isso já se expandiu um pouquinho mais, mas imagina que em 2014 o intercâmbio era um nicho de recém-formados no ensino médio, quando, quiçá, o cara formando de faculdade. O que você vem notando nessa mudança de perfil dos estudantes? Eu comecei dizendo para vocês que eu jamais imaginei que eu iria um dia mexer com educação, né? Não era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, nunca foi um planejamento mexer com educação. E depois que eu fui picado pelo bichinho, eu comecei a me aprofundar muito, tanto no conceito de educação, e que ele naturalmente te leva para um conceito comportamental, né? E não por acaso eu casei com uma mulher que ela vem do mundo de educação, e hoje ela é uma doutora na área de comportamento humano, né? Ela tem uma tese de doutorado na Universidade da Flórida, que fala sobre o comportamento humano. E até a tese de doutorado, como eu patrocinei o doutorado, eu falei, então você faz um livro, né? Você escreve um livro. Né, Gu? Ela é escritora. Não, o Léo tá com o livro, né? Ela é escritora e a tese do doutorado dela foi um livro falando da importância do intercâmbio para o jovem brasileiro. E nesse livro, e obviamente a gente estudou muito junto isso, e é uma coisa que hoje eu enxergo isso com muita clareza, né? Eu costumo dizer que a decisão do intercâmbio, ela sempre tem um gatilho emocional por trás, né? E esse gatilho emocional, ele pode ser por várias situações, né? Ou por um término de um namoro, ou por um término de uma universidade, ou por um ciclo que vai começar, mas ainda não começou, que acabou o ensino médio e agora vai entrar na faculdade, eu vou tirar um ano sabático, ou uma saída de um emprego, ou até, às vezes, uma vontade de mudar a vida, de conhecer as coisas novas, mas sempre tem um gatilho emocional por trás, né? E o que eu sinto que muda muito na evolução da geração é que cada vez mais as pessoas estão mais bem informadas, né? Ou pelo menos têm mais acesso à informação, né? Então as pessoas começaram a identificar o que são esses gatilhos e quais são efetivamente os seus planejamentos. Antigamente não, antigamente as pessoas se pautavam muito no lifestyle. Cara, eu quero morar na Gold Coast, por quê? Porque eu pego onda, porque Gold Coast é legal, porque é um país onde eu vou viver tranquilo, né? Então eu acho assim, os estudantes de 2004, ele era um cara que ele queria aprender inglês, que naquela época era um grande diferencial. Ele era um cara que queria atribuir isso a um lifestyle legal. E ele é um cara que queria levar uma vida mais tranquila que a gente leva aqui no Brasil. Que é aquela coisa de você falar, pô, cara, não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas no final do mês. E lá não, lá você vai trabalhar, você vai estudar e vai ter uma vidinha mais tranquilinha nesse sentido, né? Hoje não, cara. Hoje eu vejo que tem alguns gatilhos emocionais, mas tem uma conscientização dos estudantes muito legal. Ontem mesmo eu estava atendendo o filho de um amigo meu. Ele é um avião, moleque. O moleque tá aplicando para uma universidade americana, para a parte de ciência da computação. O moleque desenvolveu inteligência artificial num evento no Texas. O moleque é um avião, cara, é um avião. E a gente estava discutindo isso. E ele virou para mim e falou assim, cara, eu quero fazer uma faculdade fora. Para você ter ideia, é nível Harvard esse moleque. E ele falou, eu quero fazer uma faculdade fora, mas eu não tenho a intenção de morar fora. De viver depois da faculdade, eu quero voltar para o Brasil e aplicar o meu conhecimento no Brasil. Então eu vejo, cara, que a geração de hoje, ela é realmente uma geração que a gente chama de o estudante genuíno, né? Ele quer ir, ele quer se desenvolver, ele quer ter a experiência, ele quer aprender o inglês, ou ele quer fazer um curso técnico, ele quer dar um improve no currículo dele, mas muitos têm a intenção de voltar. Outros têm a intenção de ficar lá. A diferença é que eles têm isso muito claro na cabeça. A evolução que esses estudantes tiveram ao longo desse tempo todo é uma conscientização e um planejamento prévio cada vez mais acurado, né? O brasileiro nunca foi muito de se planejar. Hoje a gente tem estudante que o cara está planejando, comprando hoje para embarcar em 2025, tamanho o planejamento dele, né? E com muita segurança. O que é diferente de um cara lá em 2004 que ele falava, cara, quero embarcar, que nem você, meu, acabou aqui, eu vou embora, entendeu? Então, essa evolução é muito legal. É um grande desafio pra gente lidar com isso, porque, por outro lado,
o acesso à informação ele causa uma expectativa e uma ansiedade muito grande do lado dos estudantes, e muitas vezes é difícil de conter. Desinformação também, né? A desinformação, né? Porque é aquela coisa, o brasileiro tem a mania de ele chega num lugar, fica 2 meses, ele já acha que ele é local do lugar e pronto, ele pode falar tudo do lugar, né? Então, muitas pessoas se baseiam num amigo que está lá e que não tem tanta informação assim e acaba tomando decisão naquilo que o amigo está falando, sem pesquisar demais, e isso acaba gerando essa desinformação. Então, a desinformação versus a ansiedade do estudante, muitas vezes é uma barreira para a gente muito grande de lidar com isso, porque o estudante, às vezes, ele não entende que as coisas têm o tempo certo para acontecer, né? Visto um processo de visto. Sim. Né? Quando você aplica um visto, ele pode acontecer de sair em 2 dias, quando ele pode demorar 3 meses para sair. E a gente não tem autonomia sobre isso, né? Porque eu dependo da embaixada para liberar o visto, fazer análise de documentação e etc e tal. Então, o desafio muda. Tá certo? A gente vai... E é onde a gente também aprende a lidar com essa geração, né? E muitas vezes é legal porque a gente tem essa troca com as escolas, com os donos das escolas. Eu viajo bastante para ter essa troca com os donos das escolas, para ver se a sensação deles é a mesma, qual é o comportamento do nosso estudante do lado de lá, para a gente melhorar o nosso atendimento do lado de cá e tentar baixar e conter essa expectativa dos estudantes, que a ansiedade fica... ali, né? Então eu acho que a grande diferença é essa, mas é uma evolução, sem dúvida. Sim. Então, Xande, uma coisa que você comentou é desinformação. Então, assim, até vamos dizer assim que é um pouco o objetivo do nosso canal, né? É porque a gente trabalha fazendo atendimento diário, então às vezes chega estudante, né, com um plano de fazer um intercâmbio, mas pô, esse cara chega com a informação totalmente errada. E a gente fica assim, pô, velho, onde será que esse pessoal tá pegando informação? E aí surgiu essa ideia, né? Pô, a gente manja tanto sobre intercâmbio. Tem tanta gente pegando informações erradas por aí, né? Pô, vamos começar, né? A gente divulgar a informação correta, né? Lógico. Informações precisas. Esses dias um estudante veio falar para mim sobre entrevista na Austrália. Eu falei, pô, mas entrevista é Estados Unidos. Entrevista pro visto. Pro visto. Tem gente que ainda Não, ele tem falou esse- assim, pô, eu fiquei sabendo que em alguns casos eles fazem entrevista com estudante também. Eu falei, não, velho, esse daí é Estados Unidos. É Esse aí pegou Austrália. informação no grupo do Facebook, né? Provavelmente. Não, e pior, foi com alguma agência que ele tava conversando, que é especialista nos Estados Unidos, e tava começando a vender a Austrália. É. Então não é pior, é melhor, porque na hora que ele falou isso pra ele, você falou a informação e mostrou que seu rostinho tá no podcast, dificilmente você vai perder esse cara. Eu entendeu? digo pior por ser uma agência, né? É Sim. triste saber que as pessoas não se preocupam em passar a informação certa, né? Em chegar e sim, na dúvida, falar qualquer coisa Sim. e prejudicar, né, o estudante, né? No fim das contas, quem prejudica é o estudante. Você sabe, cara, que tem e aí de novo, né? Por isso que a gente fala que o nosso produto é informação, né? A gente vive uma era onde a informação ela é uma coisa perecível. Agora é uma, daqui uma hora ela pode ser outra, né? Por quê? Porque, pô, agora a gente tem uma condição que está acontecendo aqui. Vamos voltar lá no 11 de setembro. Você imagina, um dia antes de estourar o 11 de setembro nos Estados Unidos, o mundo era um. No dia seguinte, o mundo era outro, né? Os aeroportos se fecharam, o mundo se virou contra algumas culturas. Então, o fato da informação ser perecível, as pessoas não levam isso de forma séria, de tal forma que, pô, eu tenho hoje uma relação com a embaixada, com o governo da Austrália e etc e tal, que muitas vezes o próprio governo da Austrália tem uma informação que ele fala para mim, Alexandre, eu não posso soltar essa informação até que ela se torne oficial. Ou seja, eu preciso que o governo me diga é uma informação oficial para liberar para a gente. E muitas vezes a gente tem essa informação na mão, mas eu não posso soltar para o estudante porque eu não sei se ela vai ser verdadeira e se ela vai se concretizar. Né? Então você imagina como é que funciona esses grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, onde o cara não tem acesso aos órgãos do governo, à embaixada, ou o acesso que nós temos, e o cara fala uma bobagem qualquer. Isso desestrutura o planejamento de qualquer um. Né? Seja pelo visto, seja pelo momento de compra que ele está tendo, seja pelo curso que ele está comprando. Então, é muito delicada essa questão da informação. Eu acho que hoje a gente vive uma era onde as mídias, os canais aí de comunicação, eles estão muito mais preocupados com as fake news do que com as informações. Por quê? Porque a desinformação é muito maior do que a informação verdadeira. Né? Então, o cuidado que a gente tem que lidar com a informação hoje e a competência que a gente tem que ter de trazer a informação certa, no tempo certo, da forma certa, da maneira correta, é um desafio enorme.
Bom saber que a gente está bem alinhado, porque a inspiração e o primeiro passo de fazer esse podcast é isso, é trazer informação com qualidade. Até falo isso sempre nas nossas aberturas, que para poder inspirar alguém a fazer um intercâmbio e com qualidade, a gente tem que trazer a informação correta. Você notou muito a mudança de 2004 para cá na faixa etária dos intercambistas? Sim. Hoje a gente já tem mais procura por pessoas que já... Enfim, eu costumo falar até em atendimento, quando aparece alguém que tem mais de 40, nada contra a gente, mas assim, pessoas que têm uma certa experiência, eu costumo falar assim, você já cumpriu a sua missão com seus filhos, formou todo mundo, é isso? Agora quer tirar o tempo perdido, ou, pô, não tive oportunidade porque meus pais não tinham condição. Como é que a agência, como é que a Information Plant vê essa mudança de faixa etária? Como é que a Information Plant está preparada para isso, Chad? Cara, você sabe que eu tive um grande baque em 2018, quando duas senhoras de 73 anos de idade compraram um curso no Havaí com aula de surf. Legal. E aquilo, cara, eu fiquei maluco com aquilo, eu quis conhecê-las porque falei, não é possível, cara. E, pô, até hoje eu tenho foto com elas mandaram fotos delas lá, elas ficaram 6 meses no Havaí fazendo aula de surf, né? Então ali eu falei, cara, olha só, é para todo mundo, esse negócio não tem, a geração anterior, a minha geração, a gente tinha muito menos acesso do que a geração atual, tanto em questão de desenvolvimento de língua. Hoje, pô, os caras nascem com um iPad na mão, com um iPhone na mão, com um telefone na mão, e o cara, qualquer coisa que ele vai acessar tem um termo em inglês, né, ou tem uma programação em inglês, ele tem acesso à língua que nós não tínhamos anteriormente, né? Então, a gente fala de geração, mas a geração dos pais também mudou. Né? Mudou a geração das crianças, mas a geração dos pais mudaram. A minha geração de pai é totalmente diferente da geração dos meus pais. Né? Hoje a geração, meus amigos, que somos todos pais, alguns até avós já, tem esse mindset da importância de viver a experiência fora e etc e tal. Então, isso ampliou muito porque hoje tem muita gente da minha idade que o cara chega aos 40, 45, 50 anos de idade, ou o cara tem uma vida estruturada e ele realmente quer viver uma experiência lá fora e ele pode fazer isso, né? Ou o cara se cansou da vida no Brasil e não quer proporcionar isso para os filhos. Ele tem uma consciência absurda sobre isso. Ele fala, cara, eu não quero que meu filho viva o que eu vivi porque eu me frustrei com viver em cidade grande, eu me frustrei com a política, eu me frustrei com a economia, né? E acaba que hoje isso faz com que o intercâmbio seja algo mais democrático, né? A gente tem na Information Planet, a gente tem famílias, cara, que o ano passado... um casal, os dois trabalhavam no laboratório farmacêutico, bons empregos, alto cargo. Os dois largaram o emprego, venderam casa com 3 filhos, 2 cachorros, largaram o emprego, venderam casa e migraram para o Canadá, né? E aí você fala, caraca, que coragem. Estão lá felizes da vida, levam uma vida super legal. A mulher trabalha num laboratório farmacêutico hoje lá no Canadá. Ele está fazendo um doutorado no Canadá. Os 3 filhos estão numa escola pública no Canadá. Então, assim, não tem essa questão de idade, né? Eu acho que muito pelo contrário, mudou esse perfil, sim. Antigamente a gente falava que intercâmbio era para jovem e tal. Pelo contrário, eu acho que o intercâmbio cada vez mais está mais democrático e cada vez mais as pessoas mais velhas estão fazendo intercâmbio. As pessoas estão demorando mais para casar e estão tendo mais tempo para elas, né? Então, hoje um cara de 35 anos, quando você fala, pô, não casou ainda, é normal, né? Antigamente o cara com 30, se ele não tivesse casado, ia ficar pra titio, né? Eu fico preocupado porque, assim, minha mãe assiste todos os episódios. Todos. Ela já assistiu os 2, que a gente... O primeiro, o segundo que ela também assistiu. E aí ela vive fazendo comentários. O Xande falando que não tem mais idade, e como meu pai não tá assistindo, uma hora ela vai encher o saco do meu pai e vai falar, Dan, resolve meu intercâmbio, vou ficar 6 meses na Austrália fugindo do seu pai. E aí, enfim... Então a gente sabe que a Information Plant está atualizada com essa questão de mudança de idade, mudança de perfil. Você já falou muito da robustez que a empresa tem, 25 anos de mercado, espalhada no mundo todo, enfim. Quando a gente fala de o que a Information Plant pode oferecer para o estudante. Então, hoje o estudante bateu na sua porta lá, Xande, falou, pô, eu quero fazer um intercâmbio. Explica para a gente qual é o processo que ele vai passar. A gente sabe que vai mudar um pouco do processo, dependendo do destino que ele decidir. Mas, enfim, no geral, como que vai ser esse tipo de atendimento que ele vai ter e qual a estrutura que o Brasil, num primeiro momento, depois a gente fala lá na Austrália, mas no Brasil ele vai ter para poder ter a melhor experiência de intercâmbio possível até pegar o avião e viajar. Legal. Até antes dele responder, até engraçado, né? Parece que tudo é combinado, tudo é montado, mas não, é tudo coincidência, viu, gente?
O último programa, a gente teve uma estudante, né, que ela já voltou da Austrália, e ela contou pra gente que ela fez tudo por conta, Tá. né, a Emily. Então ela aplicou o visto, falou com a escola e tudo mais, e a gente, no nosso bate-papo, ela realmente admitiu que foi muito complicado, ela, né, foi muito trabalhoso, teve dificuldades, teve ansiedade. Então, assim, e no final ela disse que pelo valor, tipo, vamos dizer assim, financeiro do negócio, a diferença não era grande entre ir sozinha e com a agência. Então, assim, eu completando o que o Danilo falou, fala pra gente, assim, por exemplo, Emily, por que fazer com uma agência ou Information Planet ao invés de fazer um processo sozinha? Cara, primeiro eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: a gente vive a era do colaborativismo, né? E quando eu falo do colaborativismo, eu primeiro quero parabenizar vocês por estar fazendo um trabalho como esse, porque isso que vocês estão fazendo pelo Mundo Podcast é uma forma de colaborar em levar a informação correta para os estudantes numa posição neutra, que não é uma posição de uma agência, que a impressão que as pessoas têm é que a agência está sempre querendo vender, né? Então eu acho que vocês estão de parabéns de montar um projeto como esse e trazer uma leitura neutra, né? Sem interesse comercial ou sem interesse de ter qualquer coisa por trás, e isso agrega demais, né? Ainda dentro desse conceito de colaborativismo, hoje o planejamento de um intercâmbio ele é um processo colaborativo, né? A primeira pergunta que a gente faz para os nossos estudantes é: qual é o teu objetivo? Né? E eu falei um pouco tempo atrás agora, eu falei que os estudantes sabem qual que é o objetivo deles. Eles têm isso claro, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria tem isso muito claro. E isso é fundamental para que a gente possa ajudar com o nosso know-how, com a nossa expertise, o processo deles. Respondendo a sua pergunta, Ago, hoje a diferença entre você comprar com uma agência, independente se é Information Plant ou qualquer outra agência, em termos financeiros, você fazer direto ou você fazer com uma agência é nenhum. Tá? Em termos de suporte, é gigante. Por quê? A agência ela não ganha dinheiro do estudante. Quem paga a agência são as instituições de ensino. Tá certo? Por quê? A instituição de ensino, cara, ela é feita para fazer o mundo acadêmico. Tá certo? Então, uma escola, ela não é preparada para vender. Uma escola ela é preparada para fazer uma boa sala de aula, desenvolver um bom material didático, desenvolver metodologia de ensino, né? Pegar feedback de estudante, criar um sistema de notas e de evolução e de desenvolvimento. Né? No inglês a gente tem muito a questão das 4 bandas, né? O listen, o writing, o speaking e o grammar. Né, que é o que faz você ter a proeficiência da língua. Então a escola está preocupada assim, qual que é a metodologia que eu faço para pegar o brasileiro que geralmente é um bom speaker, mas é muito ruim no grammar. Né? Então como é que eu equilibro isso? Como é que eu faço esse cara desenvolver a gramática dele e segurar o speaker dele para não ficar falando errado? Esse é o foco acadêmico que a escola tem. A escola não tem nem objetivo, nem intenção e nem tampouco uma estrutura para lidar com a venda do curso dela, ainda mais quando a gente fala de um negócio global. Né? Porque você imagina, cara, a escola já tem que criar um price list para cada país. Então ela tem uma tabela de preço para cada país. Já é um grande desafio. Ela tem que fazer um marketing para cada país, falando assim, 127 países diferentes, é um outro grande problema. Tá certo? E outra, lidar com a ansiedade do estudante, passagem aérea, visto e tudo que vem por acomodação e tudo que vem por trás, ela teria que tirar 100% do foco dela do negócio acadêmico para criar uma estrutura de vendas. Não faz sentido. É muito mais barato para a escola pagar um agente para fazer isso, que conhece o mercado, que está localizado no mercado, está inserido no contexto do mercado, né? Então, eu comentei que a escola ela é um commodity. Por que ela é commodity? Porque o preço das escolas, 100% das escolas, é tabelado. A escola não tem estrutura para fazer uma venda direta. Então, tem escolas que, inclusive, se você comprar com ela põe um preço maior para justamente desmotivar os estudantes a fazer direto com elas. E tem escolas que mandam o estudante para as agências. Como também tem escolas que aceitam o seu booking direto, e algumas até fazem um esforço nesse sentido, mas acho que é muito mais numa tentativa de falar assim, vamos testar, né? Um curso de 4 semanas, um curso menos complicado, vamos testar fazer e tal. Então, assim, no final do dia, respondendo a sua pergunta, Gu, o estudante, ele não paga mais por ter uma agência, ele só leva vantagem em ter uma agência, porque ele vai pagar a mesma coisa. Ele vai ter uma agência que vai fazer um contrato com ele, onde essa agência vai se responsabilizar no que tange a questão de lei de defesa do consumidor e as leis de consumo do Brasil.
e ainda vai dar o suporte para esse cara. Além de dar o suporte, no caso da Information Plant, a gente já levou mais de 100 mil estudantes para a Austrália. Então, acho que a gente conhece um pouquinho dos riscos e erros e falhas, né, que podem acontecer no meio do caminho, e acontece, né? Muitas vezes contra a nossa vontade, mas acontece. E a gente acaba transformando tudo isso num suporte para o estudante. Por exemplo, a gente teve em 2016, 16 ou 17, eu não estou bem lembrado, os vulcões que estouraram no Chile, né? E isso fez com que a gente deixasse mais de 200 estudantes no chão. Por quê? Porque o avião não pode levantar voo quando um vulcão entra em erupção, porque as cinzas do vulcão, se entrar na turbina do avião, o avião cai. Tá certo? Então, assim, os aeroportos fecharam. Todos os aeroportos que estavam na rota onde o vento levava as cinzas do vulcão não poderiam levantar voo, né? E aí você imagina, o cara foi lá, comprou uma passagem aérea por conta, comprou um curso por conta. Cara, os estudantes ficaram uma semana no chão porque demorou uma semana para baixar as cinzas do vulcão. Porra, imagina esse cara sozinho ter que voltar agora a reorganizar a acomodação dele, reorganizar o início da aula dele, reorganizar às vezes até a questão do visto dele, reorganizar a passagem aérea dele, né? Às vezes a gente tem estudante que vem da Bahia para São Paulo para embarcar em São Paulo, chega em São Paulo, o cara não embarca. O que acontece com esse cara? Quem que dá suporte para esse cara? Tá certo? Então, tem tudo por trás da decisão, tem um suporte que é dado, um cuidado que é dado, né? Na Information Plant, respondendo agora a sua pergunta, Adam, a gente tem o conceito One Stop Shop, né? E muitas vezes, de novo, né, as pessoas levam isso muito para o lado comercial, né? O conceito One Stop Shop é o quê? Compra tudo em um só lugar, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas ele está querendo me vender para ganhar mais dinheiro em cima de mim. Não, não é isso. Se eu faço o seu curso, se eu aplico o seu visto, se eu buco a sua acomodação, se eu coloco o teu voo, se eu faço todo o processo para você, qualquer eventualidade que aconteça no meio do caminho, tá tudo na minha mão. Eu resolvo para você, né? Por exemplo, a Information Plant tem IATA. Para quem não sabe, IATA é uma autorização que nós temos de um órgão mundial que permite a gente fazer acordo direto com as companhias aéreas para vender passagem aérea direto, sem depender de um terceiro. Então, o que acontece? Quando você compra tudo comigo, o voo, a acomodação, o curso, a passagem aérea, o seguro e etc e tal, sei lá, amanhã dá um problema besta. Tá? Já aconteceu isso algumas vezes. O cara indo para o aeroporto de Guarulhos, pegou um trânsito, perdeu o voo. Porra, ele perdeu um voo hoje, o voo de amanhã está lotado. Como é que ele faz? E a aula dele começa depois de amanhã. O que ele faz? Ele tem que entrar na acomodação depois de amanhã. A acomodação, ela deixou de ter outro estudante lá e ela começa a contar no dia que ele comprou. Ele não chegou, é problema dele. Então, assim, vai lidar sozinho com tudo isso, né? Agora, se você compra tudo em um só lugar, a gente tem a facilidade de organizar tudo. Então, enquanto eu estou organizando, eu tenho uma equipe organizando a matrícula, o início de aula desse estudante, eu tenho a minha equipe de acomodação ligando para a acomodação, explicando o fator, mandando a comprovação de que ele não embarcou, não foi por vontade própria, já reorganizando a acomodação dele, já falando com a companhia aérea, já remitindo o bilhete dele já para o próximo voo, né? Então, tá tudo acontecendo ali e o nosso estudante ele tá tranquilo. Se der algum BO, é só um número que ele precisa ligar. Por trás de tudo isso, esse cara tem um contrato meu que respalda ele juridicamente, tá certo? Ou seja, se ele tiver algum problema, alguma coisa, ele põe na justiça, ele tem uma empresa com CNPJ estabelecido aqui e ele vai procurar os direitos dele, ele vai ter os direitos dele. No caso da Information Plant, a gente até extrapola essa questão porque a gente tem um seguro de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil, ele cobre a gente no caso de uma falha na prestação de serviço. Para quê? Para a gente cobrir o estudante e o estudante não está na mão. Por quê? Porque eu tenho meu receio também, eu tenho um contrato, eu tenho uma responsabilidade com esse estudante. Cada contrato que eu coloco na rua é uma responsabilidade que eu assumo como empresa, tá certo? Então é fundamental para o estudante, quando ele comprar um curso de intercâmbio, entender. Primeiro, não sai mais caro comprar com uma agência. Por quê? Porque quem paga a agência é a escola. O estudante não paga absolutamente nada para a agência. Ele vai pagar, a gente vai mandar o dinheiro para a escola, mas quem paga a comissão é a escola. O preço é o mesmo. Dificilmente ele vai conseguir um desconto fazendo direto. Segundo ponto, ele não tem respaldo operacional, ele não tem respaldo para se ele tiver um problema durante o processo de embarque ou de início de aula. Acontece muito, o estudante chega lá, vai na escola, a escola coloca ele num nível inferior ou num nível superior de inglês, ele senta na sala de aula, não entende nada, ele senta na sala de aula, entende tudo. Para quem que ele reclama?
Ou mesmo né? dúvidas, né? Porque, teoricamente, nesse processo todo que a pessoa faz, ela leva em torno de 6 meses no mínimo, 4 meses no mínimo. No mínimo. E aí, com quem que ela vai contar? Ela vai ligar na escola, ela não tem com quem fazer, sei lá. Muitas vezes a escola não tem nem atendimento para o estudante direto, Sim, né? sim. Então, é bem complexo isso. A gente conversa, e acho que a gente até já falou sobre isso no podcast, sobre a questão de as ações são mais importantes do que as palavras. Sim. E eu sei que as ações da Information Planet são genuínas, são verdadeiras, porque a Information Planet passou pelo pior momento que o mundo passou Com a pandemia. com a pandemia. Sim. E eu imagino que esse tenha sido o maior desafio que você teve no seu negócio. Fiquei faixa preta em empreendedorismo. O que a Information Planet cresceu nesse momento? Cresceu, não digo em números e tudo, mas assim, cresceu em cultura, cresceu em como resolver problemas. Porque você falou, em 2017 teve a questão do vulcão no Chile. Fichinha perto do que foi passado em 2020. Então, qualquer problema que você tenha tido anterior a isso não se compara com o que foi feito. Nada se Como é que você compara. acordou em março de 2020 de um dia para o outro, e como é que foi esse caminho até a gente chegar a esse bate... Porque se a gente chegou nesse bate-papo é porque tá tudo andando, tudo caminhando graças a corretamente. Deus, graças a Deus. Cara, até me arrepio porque, assim, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida como empresário. E eu falo que você empreender no Brasil é um ato de heroísmo, né? Porque a gente tem tanto obstáculo, a gente tem tanta coisa jogando contra, é governo, é imposto, é a justiça, é a injustiça, né? Mas nada parecido com uma pandemia, principalmente no nosso segmento. E eu saí dessa pandemia, eu olho para trás hoje, depois de 2 anos da pandemia, e eu agradeço todos os dias e tudo que eu vivi. Porque, primeiro, eu me tornei um empresário muito mais consciente, muito mais cascudo, né? Porque, você imagina, a gente tinha 3 mil estudantes no chão. Foram 3 mil estudantes no chão durante 2 anos, que nos primeiros meses me tiraram sono, porque, pô, eu tenho filho. Né? Então eu sei o que é, né? O que eu falo quando eu faço welcome na Information Plant, eu digo o seguinte: a responsabilidade que a gente tem em vender um intercâmbio, ela é gigante. Por quê? Porque é o primeiro grande investimento, talvez, de um jovem, ou aquela pessoa está largando tudo na vida dela e está fazendo um investimento gigante, vendendo um carro, pegando a sua rescisão, pegando às vezes todo o dinheiro que tem e o que não tem, muitas vezes pegando dinheiro de vô, tia, tudo emprestado para, sabe, colocar aquele dinheirinho ali para um sonho. É um sonho, né, cara? O cara tá mudando a vida dele. Então a nossa responsabilidade ela é gigante nesse sentido. A gente não pode falhar. Uma vez eu tive, só um parênteses, À vontade. uma vez eu tive a oportunidade de sentar com a Trajano da Magazine Luiza, e ela falou para mim, ela falou: Alexandre, a diferença entre o seu negócio e o meu negócio é o seguinte: eu vendo sonho e você vende sonho. A diferença é que eu vendo uma televisão, se eu coloco a televisão na casa do meu cliente e aquela televisão explode, eu tiro aquela e coloco uma 3 vezes melhor no dia seguinte. Você não tem espaço para fazer isso. Se você errar, você acaba com a vida de uma pessoa, você acaba com o sonho de uma pessoa. Você cria um trauma na cabeça de uma pessoa, né? Então, é nesse nível a nossa responsabilidade. É uma responsabilidade efetivamente grande. Eu não tenho como repor o tempo, a expectativa, o sonho, né? A experiência que aquela pessoa quer viver no intercâmbio. Então, a gente não tem margem de erro. Esse é o grande segredo. E aí, voltando para a questão da pandemia, a pandemia, primeiro, me tornou, não é brincadeira, me tornou um empresário faixa preta, porque eu passei por todos os tipos de situação. A gente começou tendo que dispensar, nós tínhamos na época 78 funcionários, a gente dispensou pelo menos uns 55 de largada, e isso foi um baque, porque eu tive que dispensar gente que estava comigo há 20 anos, né? Eu tive que dispensar gente que estava comigo antes de eu ter Information Planet. Então, você tem a questão emocional com isso também, né? Porque, imagina, a copeira da agência, ela trabalhou na casa dos meus pais, trabalhou na minha casa. Quando eu casei, ela veio trabalhar comigo na empresa, e ela trabalhou comigo na empresa por 20 anos. Ela era uma segunda mãe para mim. E eu tive que mandar ela embora, né? Como eu tive que mandar bons vendedores embora, como eu tive gente que nem o Júnior, que a gente estava falando aqui agora, que foi lá e falou: cara, vamos que eu vou pular na bala com você e a gente vai vencer essa junto. Me abraçou e veio comigo e tá comigo e me ajudou demais, 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 demais. Então a gente começou a entender, você começa a entender primeiro as pessoas que você tem em torno de você, isso é o mais importante, né? Porque as pessoas que correm com você, as pessoas que acreditam em você, você já começa a entender numa situação dessa quem é quem, primeira coisa, né? A segunda coisa é, você tem 3 mil vidas
dependendo de uma atitude sua. Né? Eu tive alguns momentos que alguns concorrentes me ligavam e falavam, e aí, vamos fechar tudo e sumir? E eu falei, cara, em nenhum momento passou isso pela minha cabeça. Nenhum momento. Eu pensei em vou fechar tudo e vou sumir. Graças a Deus, eu tive condições de sustentar tudo isso. Eu sabia que eu tinha por trás, né, uma estrutura que me permitia correr esse risco. Mas independente disso, eu nunca pensei em fechar ou vamos desligar e depois a gente resolve. Pelo contrário, a minha atitude foi pegar a associação, o Abraceio, chamar os meus concorrentes e falar, cara, vamos negociar com o Ministério Público, vamos conversar com o PROCON e vamos levar uma solução para esses estudantes. Esses caras precisam ter uma luz no fim do túnel. Devolver o dinheiro para todo mundo era uma coisa impossível. Né? Se eu fosse devolver dinheiro para todo mundo, eu estou falando ali de alguns milhões de reais e que certamente quebraria não só a mim, mas o mercado inteiro e ainda ficaria devendo para alguns. Né? Então a gente teve a opção de, não, vamos juntar. E aí, cara, foi uma outra grande surpresa. Os competidores, eles se deram a mão. Porque tava todo mundo sofrendo a mesma dor, cara. Então, vamos... E aí? O que a gente vai fazer, cara? Quanto você tem? Pô, eu tenho 3 mil e você? Eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 15. Caraca, o que a gente vai fazer, cara? Como que a gente vai... E aí também é outra surpresa, né? Você começa a ver quem são os competidores sérios e quem são os não tão sérios. Né? Então é a hora que separa os homens das crianças, né? Eu brinco. A gente tem aqui o nosso nerd, né? Então a gente, graças a Deus, criou uma sinergia muito boa. E aí são 3 pessoas com perfis totalmente diferentes. O Léo é o nosso nerd aqui. Ele falou a palavra abraceio, Léo. E o que significa abraceio, cara? Esse é o gancho perfeito para a gente entender o papel da Abraceio, né, no mercado, o porquê surgiu a Abraceio, que é a Associação Brasileira de Empresas Especialistas em Intercâmbio para a Oceania. Ele né? acertou, gente? Isso aí? Você é nerd demais. Né? Fiz a lição de casa, né? Você fez a lição de casa. Mas fala um pouquinho aí pra gente. Eu também tenho uma dúvida. Ela surgiu no momento da pandemia ou ela surgiu antes disso? Não, ela surgiu em 2007. Eu sou um dos fundadores da Abraceio. E em 2007 a gente teve a crise dos tigres asiáticos e da bolha americana, da bolha imobiliária americana, que também afetou muito o nosso mercado, porque teve uma oscilação cambial muito forte, etc e tal. E na época, para vocês terem uma ideia, tinha uma escola que chamava Deals na Austrália, e a gente tinha 347 estudantes, eu lembro exatamente o número que eu tinha, porque eu acordei numa terça-feira com uma ligação da Austrália dizendo, ó, a Deals fechou, quebrou. E, cara, eu voltei para a empresa, olhei e falei, cara, são 347 pessoas que estão lá e eu não sei o que eu vou fazer com esses caras. Porque a gente jamais esperava que a Deals quebrasse. A Deals era uma escola que tinha por trás um fundo japonês e, enfim, tomaram a decisão, quebraram por causa dos tigres asiáticos e etc e tal. E aí foi aonde, de novo, foi pela primeira vez que a gente falou, cara, vamos chamar os competidores e vamos ver como que tá a dor de todo mundo. E nós nos unimos, os competidores, e fomos bater no governo da Austrália. Ó, cara, a gente tá com essa situação, e aí? O que dá para fazer? E a força das agências do mercado junto conseguiram fazer com que o governo honrasse a realocação de todos esses estudantes em outras escolas, com um lobby que foi feito, e dali nasceu a Abraceio. A Abraceio nasceu justamente com o propósito de defender mercado. Né? Então, era defender mercado em favor do nosso estudante, defender o mercado em favor das agências e defender o mercado em favor também do governo australiano, que tem o seu interesse nisso. Né? Não, eu não vou fazer a prova para você, porque eu não vou te colocar em maus lençóis. Mas eu posso perguntar para o Xande quem que são as agências, e se você quiser falar, lógico, que estão nessa... Vou ver se eu lembro de cabeça, mas vamos lá. O Léo vai te ajudar, ele vai falar se tal ou não. Algumas eu posso dar uma força aí. Vamos lá. Na verdade, hoje nós somos em 10 agências, são as agências mais antigas do mercado e as maiores, que estão dentro do Abraceio, mas por conta de uma história que vem trazendo essa união, vamos dizer assim, dessa galera. Né? Então a gente tem lá a Information Plant, vou começar por nós. Termina por Information Plant. Tem a Australian Center, tem a Hello Australia, tem a CI, tem o STB, tem a IGALI, tem a IE, tem a World Study, tem Vital Intercâmbio,
Vamos lá, Léo. Tem mais Vamos uma lá, aí Léo, você eu tô que é o nerd. esquecendo. Então, aí, a última complicou, peraí. Gente, desculpa aí se a gente não estiver lembrando da última, mas é que... É a Information cabeça Planet. difícil. É a Information Planet. Mas são essas. E eu, são essas. se eu estiver enganado, você pode me corrigir. Deixa eu claro. só concluir um ponto importante. Ainda sobre a pandemia, a associação teve um papel extremamente relevante. Por quê? Porque, como eu estava falando, a gente conseguiu uma reunião junto ao Ministério Público, a gente conseguiu falar com o Senacom, que é o órgão que regulamenta todos os PROCONs, e a gente colocou na mesa a situação. Falou, olha, Ministério Público, vai começar a chover processo, PROCON, vai começar a chover reclamação. O que a gente pode fazer? Porque o cenário é esse. A gente está à frente de uma pandemia, ninguém nunca aqui na vida enfrentou uma pandemia, jamais esperava, ou, né, tivesse em mente ou no seu planejamento uma pandemia. E a gente conseguiu fazer um acordo com o Ministério Público e com o Senacom, que a gente fez ATAC, que é um termo de ajuste de conduta. E a ATAC ajudou muito a gente a levar tranquilidade e a confiança para o nosso estudante de que assim, olha, cara, eu não tenho como te devolver seu dinheiro agora, não dá para você cancelar, mas eu já tenho um acordo com o PROCON, eu já tenho um acordo com o Ministério Público e a gente vai te dar algumas garantias. As garantias foram, você vai poder postergar o seu intercâmbio até 1 ano depois que abrirem as fronteiras, podendo escolher a data que você quiser, ou ter o crédito sobre esse valor, para depois que as fronteiras se abrirem, eu ter 1 ano para te devolver esse dinheiro ou você usar esse crédito com outra pessoa. E isso foi uma solução muito boa, porque no final das contas, óbvio, o ideal seria que se a gente conseguisse devolver o dinheiro para todo mundo, mas naquele momento era impossível. Então, a gente conseguiu dar essa segurança, essa tranquilidade, deu uma bela acalmada depois disso tudo. E a gente conseguiu ali entender ainda mais, cara, a importância do nosso papel como agente, não só na questão de respaldo jurídico que a gente dá para o nosso estudante, mas em tranquilizar, porque, pô, cara, o estudante não põe na mesa pouco dinheiro, às vezes ele está colocando o dinheiro de um carro na mesa, né, cara? Então, no meio de uma pandemia onde a economia trava, tá todo mundo desesperado por dinheiro. E aí imagina aquele cara que colocou 40, 50 mil reais na mesa, eu falo, porra, perdi 40, 50 mil. O nosso muitas Deus vezes fala disso, né? Que trocar o carro, deixar de comprar um carro para fazer um intercâmbio. E muitas vezes é tudo que ele tem, né? Independente do valor em si, é tudo que a pessoa tem. Às vezes vende o apartamento, como... Sabe como que na minha você jornada, disse. é legal falar disso, porque na minha jornada na Information Plant eu tive uma época que eu recebia carro como forma de pagamento, né? Aí, ó, eu tô com um palhozinho lá do Gu. Quem sabe a gente não faz negócio na nossa viagem ao mundo. O Gu não via... O Gu, É muito trabalho, hoje eu não recebo mais, mas eu recebi, em algum momento eu recebi. a agência que você viajou não tá entre as agências da Abraceio, né? Não. E aí, quando a gente fala de Abraceios, a gente falou o nome de todas elas, esqueceu de uma e a gente falou que é a Information Plant, então tá tudo certo. Mas depois eu posso mandar para vocês. Beleza, a gente coloca depois na descrição do vídeo. Que é justo, A gente coloca, é a gente vai colocar o link da Abraceio e as agências que fazem parte. Legal. E aí, fazendo esse link, quando a gente fala das agências que fazem parte da Abraceio, é uma competição saudável. Então, teoricamente é lógico, fechar com a Information Plant, fazer com a Information Plant é mais vantagem. Não é porque você está aqui, talvez seja o único que a gente receba aqui das agências a partir de agora. Ninguém mais vai querer vir aqui depois dessa. Principalmente essa que você esqueceu, viu, Léo? Aí a responsabilidade é toda Você minha. é o nerd aqui. Joga mano. na conta dele, não joga na minha, não. Você é o nerd aqui. Então a competição dessas agências é saudável. Então, muito provavelmente, existem algumas regras que a Abraceio tem para que essa competição não seja um olho por olho, dente por dente. Como é que funciona isso? Existe uma preocupação muito grande, cara, com a saúde financeira das agências, né? É importante tentar esclarecer isso, por quê? Porque a agência, além dela ter um papel importante na questão do suporte, ela tem um papel importante porque ela movimenta o dinheiro do estudante, né? E ao longo da minha jornada eu vi muita agência pegar dinheiro do estudante, enfiar no bolso, fechar as portas e sumir, né? Então, um dos propósitos da Abraceio é dar essa segurança para o mercado, né? É dar essa segurança para as escolas, é dar essa segurança para os estudantes e dar essa segurança para nós, porque nós, inseridos nesse mercado, as agências, não é interessante para mim que um competidor meu quebre. Porque quando ele quebra a confiança da relação do estudante com as agências. Então, um dos grandes papéis da associação é justamente esse, cara. Tanto é que assim... Vai quebrar fulano. Cara, a gente automaticamente se junta e fala, como que a gente pode ajudar esse cara? Eu pego um pouquinho de estudante você, pega outro pouquinho você, pega outro pouquinho você, e a gente vai lá e tenta ajudar e resolver a vida daquele cara, primeiro pelo fato de,
De novo, não é porque não comprou comigo que a gente não tem uma responsabilidade sobre aquele sonho, sobre aquele dinheiro, né? E segundo, eu vou ser afetado sobre aquilo. Consequentemente, indiretamente, eu vou ser afetado, né? Porque a confiança vai ser perdida na relação com as agências. Então, a associação tem essa preocupação, né? A gente, para vocês terem uma ideia, a consequência no pós-pandemia da associação foi continuar as conversas com o Ministério Público, para o Ministério Público contar para a gente e o PROCON como faríamos um contrato mais adequado às leis brasileiras. Hoje, todas as agências da Abraceio têm um contrato que está muito mais alinhado à lei brasileira, à lei de defesa do consumidor, em favor do consumidor e que também protege as agências, do que nós tínhamos antes da pandemia, porque a gente iniciou essa relação com o Ministério Público, a gente iniciou essa relação com o PROCON, e tudo na vida tem uma contrapartida, né, cara? Então, assim, beleza, a gente vai fazer ataque, mas é o seguinte, se vocês tiverem reclamação, vocês vão pagar R$5.000 de multa por dia. O PROCON definiu isso, junto com o Ministério Público. Então, eu te ajudo, mas me ajuda a te ajudar. É mais ou menos esse o conceito, né? Então, o papel da associação, no final do dia, é proteger os estudantes, proteger as agências e proteger o mercado como um todo, né? Porque isso aqui é um ecossistema. No final do dia, não é só a agência, não é só o estudante, não são só as escolas, não é só o governo, não é só a embaixada, tudo isso é um ecossistema que ele funciona numa dinâmica onde tem que ter alguém neutro no meio do caminho que olhe por tudo e por todos e tente estabelecer o mínimo de regras, né? E disso surgiu um outro órgão que a gente está fazendo agora, que é o CONINT. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas ele é um órgão também que vem para regulamentar o mercado e deixar o mercado cada vez mais protegido, principalmente em favor dos estudantes. Pô, nós vamos ter que chamar o Xande para fazer parte. Ele gosta de dar spoiler dos assuntos. E aí, mais tarde vem o assunto, porque eu sei que o Gu hoje, quando foi fazer as postagens para dizer, e hoje não, porque as pessoas estão vendo isso provavelmente 10, 15 dias antes, e aí o Gu parecia suspense, parecia até o João Kleber. Calma. Até uma hora que a gente liberou o... Entra o break, né? Hoje ele realmente... Hoje, né? Hoje que a gente está gravando, mas lá atrás ele fez isso. O Gu... A gente sempre dá bronca em alguém. Então, alguns programas a gente dá bronca no Léo, outras no próprio convidado, como pode foi dar a Emily, bronca em mim, se eu estiver falhando, não, manda pelo ver. contrário. Como a Emily, quando a Emily veio aqui, a gente também deu bronca nela. Hoje é o Gu. O Gu viajou, mas não viajou com a Information Plant. Na verdade, não viajou nem com uma agência da Abraceio. Olha o quanto de risco, Gu, você correu. Sim, graças a Deus deu certo, exceto a parte da mala em Paris, que também não foi no seu intercâmbio, e eu vou falar disso todo o programa, sempre que eu tiver uma oportunidade. E olha o quanto de risco que você correu e o quanto de trabalho tem por trás dos bastidores para a pessoa só fechar o intercâmbio e falar assim, dei lá 30 mil, fechei meu intercâmbio e pronto, como se fosse uma viagem para Ubatuba no ano novo. É isso, e me chamou a atenção quantas vezes ele usou a palavra segurança, né? Porque é uma tecla que eu bato muito, todo atendimento que eu faço, eu falo, gente, intercâmbio não é só sobre dinheiro. Você não vai fechar com a agência que vai ser mais barata, até porque foi outra coisa que você mencionou. Os preços das escolas são tabelados, né? O que vai fazer a diferença é, assim, eu sou fã da Information Planet, né? Quando eu fechei meu intercâmbio com a Information Planet, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, eu vou ser bem sincero. Hoje, eu vejo assim, se você me pergunta qual o diferencial da Information Planet, é uma agência que ela é humana. Ela vê o lado do estudante, ela não é mais não é um número. Então, assim, ele já citou aqui a questão ali do vulcão, né? A outra questão aí que a gente passou no passado, que eu não vou ficar falando muito nome aqui, porque o YouTube não gosta muito. Mas ele está sempre vendo o como fazer para o estudante não ser prejudicado. Que no fim das contas cai tudo no colo do estudante, né? De quem investiu seu dinheirinho lá, que vendeu o carro, enfim. Então, essa parte humana da Information Planet é o que me faz ser fã da agência e, por consequência, desse cara que está aqui na minha frente. Obrigado, cara. Então, que declaração. Eu acho que cara, eu acho que é o grande diferencial quando as pessoas perguntam, eu falo, cara, Information Planet, ela vai ver a sua dor. Ela não vai te vender um curso, ela vai te prestar uma consultoria, vai te fazer um planejamento personalizado. Então, faz toda a diferença, né, Xande? E é legal, obrigado, Léo, obrigado mesmo, cara. Eu fico feliz de ouvir isso, é sempre bom a gente ouvir um feedback, principalmente de quem usou os nossos serviços e conheceu de fato, né, de ponta a ponta, né? Então, super obrigado, fico feliz.
E assim, cara, a gente tava falando muito sobre essa jornada, né? E tem, obviamente, algumas coisas que às vezes incomodam a gente, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia, né? E, geralmente as pessoas vêm para mim e falam assim, e aí, a inteligência artificial vai acabar com o teu negócio? E eu reflito muito sobre isso, cara. Eu falo, pô, a inteligência artificial é um negócio que ninguém sabe o que vai acontecer, né, cara? Eu não sei se vocês já assistiram aquela série chamada Black Mirror. Ainda não, mas Cara, eu me parece assusto cada episódio que eu assisto aquele negócio, eu olho aquilo e falo, meu irmão, se chegar nisso aí, como é que vai ser que eu vou fazer da vida, né? Mas tem um negócio que é exatamente isso, Léo, que é a questão humana, cara. Eu acho que, assim, o ciclo, né, da vida, muitas vezes ela leva a gente num nível tão alto na utilização da tecnologia que a parte humana começa a ser o diferencial. Aquilo que era uma coisa comum, a tecnologia ela transpõe aquilo, evolui, e aí o retrô passa a ser o legal, né? O que era antes, a humanização que era antes é o mais legal. E eu acho que no meu negócio, especialmente, eu não tenho medo da tecnologia nesse sentido. Eu acho que a tecnologia vai ser uma aliada ao nosso negócio. Por quê? Porque, cara, eu estou mexendo com vida. E quando a gente está mexendo com vida, quando a gente mexe com a vida de uma pessoa, quando a gente mexe com o sonho de uma pessoa, por mais inteligente que a inteligência artificial seja, ela não tem o sentimento, ela não tem a preocupação verdadeira, né? E eu faço questão, eu falei para vocês aqui agora há pouco tempo, todo colaborador novo que entra na Information Planet, eu faço uma palestra de welcome, porque é onde eu bato, cara. A responsabilidade é muito grande, né? Então, assim, primeira coisa, você tem que gostar do que você faz para trabalhar aqui dentro. Você tem que gostar de ajudar pessoas, tem que ser um helper. Segundo, você tem que transmitir confiança. Porque a confiança, cara, ela é fundamental. O cara tá ali no escuro. O nosso produto não é tangível. Então o cara põe 40, 50, 30, 20 mil reais na mesa e às vezes ele sai de lá com um pedaço de papel embaixo do braço. É diferente, você vai numa concessionária, você compra um carro, pô, você entra no carro cheirosinho, você arranca o plástico, você compra um iPhone e chega a caixa, né? O nosso negócio não tem isso. Então, quer dizer, eu tenho que entregar para esse cara 4, 5, 10 vezes mais confiança no meu processo do que quando ele vai numa concessionária comprar um carro, tá certo? Então, a questão humana do negócio, ela faz parte, ela é intrínseca ao negócio. Isso a gente nunca vai perder. E não tem inteligência artificial, não tem máquina que vai conseguir fazer isso. Pelo menos eu penso assim, né? Posso estar errado. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que a relação humana é fundamental. A Information Planet, quando a gente, em 2008, que a gente cresceu a operação no mundo inteiro, eu tô emendando, tô falando pra cacete. Não, mas é pra falar. Né? A gente tá aqui... Então vambora. A gente vai sair daqui... Você aperta o play aqui, mas o negócio vai embora. A gente vai sair daqui e vai fazer vai falar ou com a USP... um livro, ou, né? Não, que escrever um livro. Eu vou falar ou com a USP ou com a FGV, vou mandar eles assinarem junto com o Xande o MBA de negócios que a gente tá fazendo aqui no Pode Mesmo. Imagina. Muito melhor que MBA de negócios, Xande. E aí isso. vou pegar esse link de que você falou de Information Planet, a gente já falou muito de mercado, Information Planet e tudo mais, e vou fazer a prova final Vamos lá. do Léo, e você já deu o spoiler. Ixi, lá vem. Ele falou que graças à conversa da Abraceio, surgiu o Conint. Você sabe dizer pra gente o significado de Conint? A prova final, nunca mais faço esse tipo de coisa com você. É para isso que o Xande tá aqui. Agora ele vai falar exatamente o papel do Conint, né? O porquê surgiu a ideia. E assim, mais uma vez ressaltando que ele está sempre encabeçando todos os projetos, né, que visam proteger o estudante, né? Então, Eu vou falar pro Xande fazer a resposta e tirar a nota no seu lugar. O Eu significado não de vou dar Conint a resposta, gente vai não. dar na mão dele. Deixa ele estudar, depois ele traz essa informação. Mas você sabe o significado de Conint? cara, essa sigla eu vou ficar devendo. Xande, você pode explicar pra gente? Já começa pela sigla, e aí depois você vai explicando o papel do Conint. Conint é Conselho Nacional de Intercâmbio, onde a gente está criando um órgão que ele tem por objetivo autorregulamentar o mercado, né? Que nem a gente tem o CONAR com propaganda, a gente criou o Conint com o objetivo de autorregulamentar o mercado. Esse aí o nome é mais fácil, né? Mais curto, né? O INT é intercâmbio. Então, assim, o objetivo do Conint até eu vou abrir um outro parênteses aí para falar para vocês essa questão vou vender meu jabá aqui. Essa questão de estar sempre preocupado em defender o mercado e etc e tal, eu tenho isso como um propósito de vida, porque durante a pandemia eu acabei desenvolvendo muito meu lado espiritual. E ali, cara, quando você está numa situação difícil, é a hora que o seu lado espiritual vem à tona, né, cara? Que você repensa tudo na tua vida. Fala, meu, por que eu estou inserido nesse contexto? Por que eu estou engajado nesse contexto, né? E aí,
o resultado disso, para mim, é uma coisa muito importante, que eu saí de lá com um autoconhecimento muito grande de mim mesmo. Né? E aí, quando você chega na minha idade, você vai começar a ter essa aspiração, essas maluquices que faz parte do processo. E uma das coisas que eu descobri, que é um propósito de alma que eu tenho, é ajudar as pessoas. Eu tenho 2 propósitos de alma muito intrínseco dentro de mim que me alegra. Né? Eu falo que, não sei se já ouviram falar esse jabazinho de você só vai ganhar dinheiro se você for feliz trabalhando. Trabalhar tem que ser uma diversão, não precisa ser trabalho, enfim, né? E é verdade, por quê? Porque quando você tem um propósito de alma, a sua essência grita, né? Então, pô, eu trabalho com algo que me faz feliz. Eu trabalho com uma coisa que me move. Eu levanto todos os dias amarradão para trabalhar com isso, porque a minha alma pede, grita isso, que é o quê? Ajudar as pessoas e desenvolver o empreendimento. São 2 coisas o empreendedorismo, são 2 coisas que fazem parte do meu propósito de alma. Então, cara, eu sempre procuro defender esse mercado, porque eu acho que o que a gente faz, a gente de alguma forma contribui para a evolução do nosso país. Cada pessoa que a gente põe para morar fora e conhecer um país de primeiro mundo, conhecer as políticas de um país de primeiro mundo, conhecer a consciência das pessoas que vivem num país de primeiro mundo e voltam para o nosso país e aplicam um pouquinho disso, o nosso país se torna melhor, né? A energia que as pessoas pagam o intercâmbio é um dinheiro com uma energia muito rica, porque ali a gente está vendendo um sonho. O cara está pagando o sonho dele. Então a energia daquele dinheiro é muito positiva. Então é isso que me move, é isso que me faz encabeçar uma associação, me faz encabeçar um Conint, etc e tal. Explica pra gente o Conint. E falando um pouco sobre o Conint, eu falo pra caceta. Relaxa, Pedro, relaxa. Tô aqui pra ficar te podando, não fica bravo comigo mas não, vamos tá? embora, é isso aí, fica à vontade. O Conint, ele tem o papel de justamente regulamentar o mercado. Por quê? A gente vem sofrendo alguns problemas dentro do nosso segmento, que depois da pandemia, muita gente foi mandada embora e resolveu abrir sua própria agência. Eu acho que não tem mal nenhum nisso aí. Todo mundo tem o direito de empreender, todo mundo tem o direito de entrar no segmento, tá certo? O problema disso tudo é quando a pessoa ela entra sem o mínimo de noção e responsabilidade sobre aquilo que ela está fazendo. Né? Então surgiram várias empresas e muitas dessas empresas, às vezes, ela não tem uma estrutura mínima como um CNPJ no Brasil para assumir a responsabilidade que ele está assumindo. E aí o que ele faz? Quando ele não assume a responsabilidade que ele deveria estar assumindo, ele está transferindo o risco para o estudante, que é o cara que está pagando. Tá certo? Então isso é muito negativo. Por quê? Porque quando ele não tem responsabilidade, consequentemente ele tem menos custo. Quando ele tem menos custo e menos responsabilidade, ele dá desconto. E quando ele dá desconto, ele desvaloriza todo esse suporte, todo esse trabalho que a gente dá, mas pior do que desvalorizar isso, ele não dá a segurança que o estudante precisa ter, porque eventualidades acontecem, como uma pandemia, ou como um vulcão, ou qualquer coisa nesse sentido. E um contrato só vai existir se aquela empresa tiver um CNPJ, no Brasil. Não adianta aquela empresa, tem muitas empresas hoje que elas fazem, elas usam os termos e condições da matrícula da escola e aplica isso como contrato para o estudante. Ou ela faz um contrato sem um CNPJ. E o estudante não tem noção que ele está assinando um contrato, mas não tem um CNPJ por trás. Ah, não. A nossa audiência hoje vai ter. Então, assim, o Conint, ele entra no mercado para proteger sobre um outro aspecto, que é um aspecto legal, que é um aspecto de inserção no mercado. Quem pode estar nesse mercado? Quem pode vender intercâmbio nesse mercado? E o Conint tem o desafio de trazer governo, trazer Ministério Público, trazer Receita Federal. Né? Hoje, por exemplo, quando a gente vê as pessoas comprando na Shein, como que chama aquela outra? AliExpress, Shopee, Shein, AliExpress. É muito legal. Nós brasileiros, a gente né, tem o direito de ter acesso a um produto mais barato, mais acessível, etc e tal. Mas por que aquele produto é mais barato, mais acessível? Porque aquele cara não está pagando imposto aqui no nosso país. E quando ele não paga imposto, quem paga esse imposto por ele somos nós, a população como um todo. Né? Então agora você pega a Receita Federal, o Ministério Público, eles estão olhando, se você comprar acima de R$200, você vai pagar imposto. Eles vão frear ela no correio e você vai pagar imposto. Pô, puta sacanagem, tá errado. Não, tá certo. Porque se ele não pagar, ele vai tirar dinheiro do varejo que está aqui no Brasil pagando imposto e tentando sobreviver, e o país vai ter menos recurso para entregar uma qualidade de vida melhor para a população. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Se o cara não tem um CNPJ no Brasil e ele vende um curso estando fora do Brasil ou não tendo um CNPJ no Brasil, ele está burlando uma regra de princípio básico de sociedade. E quando ele burla essa regra de princípio básico de sociedade, não é só questão tributária de imposto, mas é questão da segurança para o consumidor. Se você comprar um produto da Shein e chegar quebrado, o que você vai fazer? Você põe ele de lado e assume o risco.
né? Agora, com o intercâmbio colocando 20, 30 mil reais na mesa, dá para você assumir o risco? É isso que vocês têm que pensar. E aí o Conint está aqui para fazer esse tipo de coisa. Esse é o papel Eu do vou Conint. aproveitar o gancho. E aí, antes da gente fazer a última pergunta e as considerações finais, a gente está estreando hoje a nossa canequinha. Ele falou de Saúde! saúde pra Muito todo mundo. sucesso ao pra podcast. gente. É isso Quem aí. tiver interessado, a gente recebe aí na DM do Instagram pedidos. A caneca é bonita. Muito eu achei que legal. ficou legal. Muito legal. Essa aqui eu vou levar pra mim, hein? Não, é sua, é É brinde. presente. É presente sua. Se não fosse, eu ia levar. Quando a gente for te visitar lá na Information, na nossa sala, a gente quer ver Lá a também tem caneca a lá. canequinha e vai ter a canequinha da Information pra vocês também. Na verdade, aqui o único que sou pai sou eu. E ainda não tive a oportunidade de ter filhos fazendo intercâmbio. Os meninos fizeram. E aí você falou tudo isso, contou toda a sua trajetória profissional. E aí, antes da gente ir para considerações finais, eu queria que você contasse um pouco como foi a experiência de mandar teu filho para fazer o intercâmbio. Em casa de ferreiro, espeta de pau, como é que funcionou essa parte aí? Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu nunca esperava que eu fosse sentar do outro lado do balcão e ter o sentimento que eu tive, né? Isso aí foi um episódio, meu filho se formou no final do ano passado, e aí ele entrou em 4 faculdades, mas não era a faculdade que ele queria. E ele não queria fazer intercâmbio. Não, pai, eu vou entrar na faculdade, que ele quer fazer direito e tal, e eu vai ter que ser aqui no Brasil e tal. E eu falo, cara, dá um break, 1 ano, e vai morar fora, vai criar experiência. Pô, eu vendo isso, cara, você tem que ir e tal. E ele, não. E aí ele acabou não passando na faculdade. Um dia a gente tava na praia, ele olhou pra mim e falou assim, pai, resolvi, eu vou fazer um intercâmbio. Cara, que legal. Só que na hora me deu uma dor no coração, cara. Eu falei, meu irmão, meu filho vai ficar longe de mim, como é que vai ser isso depois de 18 anos? Enfim, e aí ele foi fazer o intercâmbio dele, cara, e teve uma coisa que me marcou demais, que foi quando ele passou, foi aquela choradeira no aeroporto e tal, né? E quando ele passou o portão de embarque, ele fez o sinal da cruz, tipo, me abençoa que eu vou seguir essa jornada. E chegando lá no Canadá, cara, ele me ligou. Falou, pai, cheguei aqui, o picape me pegou, me largou aqui na frente da casa de família que eu vou ficar, só que eu tô dentro da sala de uma casa que não é a casa de família. Eu falei, mas e aí, cara, você entrou na casa aí? Eu tô numa casa, tô sentado num sofá na sala de uma casa aqui no Canadá, que não tem ninguém aqui, eu entrei na casa e sentei aqui. Ou seja, a casa tá vazia e destrancada? Não, tinha um estudante saindo, ele falou assim, aqui é a casa ali, não sei, não sei, mas entra ali que aquela porta tá aberta. Ele, pô, entrou, sentou na sala e ficou lá. Aí, de repente, apareceu uma mulher, ele não tinha muito inglês, ficou ali meio, eu falei, cara, daqui, deixa eu falar com a mulher. Eu falei com a mulher, ela falou, não, é minha vizinha, cara, entrou na casa da vizinha. Aí eu falei, então faz o seguinte, segura, a senhora pode deixar ele ficar aí um pouquinho, que eu vou só ligar pra vizinha pra ver se ela tá lá e tal, não sei o quê. Aí liguei pra família que ia receber. Pô, Alexandre, desculpa, a gente não percebeu, tal. Não, lógico, já tô aqui fora, vem aqui, João, recebeu ele e tal, não sei o quê. E eu como pai, cara, naquele momento me deu esse gatilho maior ainda que eu já tenho dentro de mim, que é assim, cara, eu falo inglês, eu tô acostumado com isso, mas como é que seria para um pai que não fala inglês, para uma criança que não fala inglês, passar por essa mesma sensação? E quando você sente na pele, a coisa pega de outro jeito, né, cara? Quando você veste o sapato de verdade de uma situação, é diferente de quando você está resolvendo a vida de uma pessoa, mas você não está vivendo aquilo, você não está sentindo aquilo na pele, né? E aí, no dia seguinte, eu cheguei na empresa, cara, e falei, vamos mudar tudo. Eu quero mais suporte no destino, eu quero ter a certeza que o nosso estudante está sendo... Porque a menina do picape deixou ele na frente da casa e foi embora. Cara, a menina do picape não pode deixar o meu estudante na frente da casa de família e ir embora. Ela tem que se certificar que o cara entrou, que foi atendido, que tá tudo certo, né? E aí eu quis mudar tudo, enfim. E aí só para finalizar, o que me chamou mais atenção e me pegou de jeito foi quando ele voltou, que ele passou o portão de desembarque e fez o sinal da cruz de novo, olhou para mim e falou, missão cumprida. Legal. E aí você vê, o fato de você ser um empresário, você modifica situações dentro da sua empresa porque você sentiu na pele estando do outro lado do balcão sendo o pai. Acho muito legal isso. E, Xande, queria muito ficar com você aqui mais 2, 3, 4 horas, sair do MBA para o doutorado, depois o PhD em intercâmbio. Imagina, cara, eu primeiro, antes de fazer minhas considerações finais, vou deixar os meninos fazerem, aí a minha fica por último, aí que eu quero te agradecer pela vinda aqui, mas eu quero falar mais algumas coisas. Gu, fala suas considerações finais aí, cara. Tá, né? Eu vou só esticar só um pouquinho, porque, assim, foi muito legal mesmo, né? Um prazer ter recebido o Xande aí. E, assim, cara, foi como se tivesse um coach aqui do lado falando. Porque, assim, ele falou tanta coisa, assim, que
você pensa, pô, vai chamar uma agência, vai falar de negócio, vai querer vender. Não, ele falou, sabe, coisas assim. E uma que me pegou bastante foi ajudar as pessoas. Eu acho que isso é uma corrente do bem que a gente, né? E vamos dizer assim, ajudar muito o nosso país nesse sentido. Até contar rapidinho. Quando eu estava na Austrália, estava para voltar, meu irmão estava aqui, 18 anos, pandemia, sem emprego, meus pais não conseguiam pagar uma faculdade para ele. Eu falei, Davi, abriu as fronteiras, quer vir para a Austrália? Quero. Deu que aí eu voltei pro Brasil, né? Era para eu ter esperado ele lá, mas eu acabei voltando pro Brasil e eu falei, e aí, quer ir mesmo assim? Quero. Paguei tudo para ele foi, né? Hoje ele já tá lá mais de um ano. Que legal. Já juntou a grana para me pagar, renovou o visto dele até 2025. Que legal. Né? Tem carro, já tá num quarto só ele, né? A vida dele já tá lá, vamos dizer assim, já tá estabilizada. E ele me ligou 2 semanas atrás, né? Eu até já comecei o processo desse amigo dele. Ele ligou para mim e falou, Gu, vou precisar da sua ajuda aí porque eu quero trazer o Pedro. O Pedro é um amigo dele que tem uma história de vida assim, né? Se a gente for esticar aqui, todo mundo vai chorar. E é um amigo dele que não tem condições e o meu irmão, ele tá lá e hoje ele falou, não, você me ajudou no passado, hoje eu tô estável aqui podendo ajudar um amigo. Sabe? Legal, cara. Então, assim, é algo que isso. eu... Essa é a essência. É isso. E esse amigo tá indo via Information Planet, então... Que bom, cara. Eu fico muito feliz a gente Mais ser o um. meio, né? O meio do Sim, caminho com para certeza. isso. E parabéns, cara. Eu acho que é isso, né? A gente fala de vida, a gente fala de sonho. E quando a gente consegue ter isso pra gente, o mínimo que a gente pode fazer e a melhor forma de retribuir é espalhar isso para outras pessoas que têm Com essa certeza. vontade também, né, cara? Então, certeza. parabéns, cara. Da hora, Fico Gu, feliz. você contar isso, a gente já sabia pessoalmente mas eu falando tava aqui, mas a gente queria ansioso para compartilhar isso com Legal, mais. cara, Léo, quer que fazer legal. suas considerações finais? Cara, ainda falando daquelas frases clichês, né? Assim, quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha um dia, né? Da nossa vida. E é isso que eu sinto todo dia quando eu acordo para falar sobre a melhor experiência que eu tive na minha vida. Porque a Austrália, ela simplesmente mudou minha vida, abriu os horizontes, eu enxergo o mundo com uma clareza muito maior. E quando eu tava cidadão do lá, mundo, né? como cidadão e quando eu tava lá, eu tinha aquela sensação, eu nunca me esqueço, em vários momentos eu falava, eu queria que todas as pessoas que eu amo sentissem o que eu tô sentindo agora. Foi assim que nasceu a Information E Planet. eu não tinha a menor ideia que um dia eu ia ser o meio, ia ser a ferramenta que ia proporcionar isso para as pessoas. Então, quando eu acordo e quando eu pego um estudante e começo a falar de Sydney, da Gold Coast, ou da Austrália em geral, ou de qualquer outro lugar, porque eu amo viajar, eu já viajei aí para quase 20 países, é uma coisa que tá... O bichinho te pica, realmente tá na veia mesmo. Então, eu revivo tudo isso. Cada pessoa que eu falo, eu me vejo lá. Eu me vejo ali no Burley Point, vendo os caras pegar onda. Pô, que lugar incrível. Eu não sabia que existia aquilo. É incrível. Sabe? Quando eu falo de Malta, que a gente conversou aqui em outro programa, cara, eu não sabia. Quando eu falei, pô, tô indo pra Malta, eu não sabia o que tinha lá. Cara, tem uns castelos, assim, mais conservados que eu já vi. É uma mistura de culturas, né? Vários povos colonizaram a ilha de Malta em épocas diferentes. Então, é uma riqueza cultural, assim, absurda. Então, assim, realmente eu sinto muito satisfeito, né, de trabalhar com isso hoje. E eu só queria, né, dar esse depoimento, agradecer você aqui por ter vindo, pela aula, né, que você deu aqui para nós, como o Danilo falou, assim, o tempo passou voando. E é isso, gente. Peço aí para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais, pelo mundo _ oficial, no Instagram. E até o próximo episódio, né? Só uma coisinha que eu quero puxar o gancho do Léo. Quando você ganha cultura, quando você ganha experiência, quando você ganha educação, ninguém arranca isso de você. Isso é uma riqueza que você carrega pro seu caixão com você. Isso não é uma riqueza que está exposta e que ninguém vai tomar de você nunca. Então, isso que você está falando, Léo, eu acho que é o mais importante das pessoas interiorizarem. Né? É esse ganho, é esse investimento que você faz em você mesmo que ninguém nunca vai arrancar de você. Jamais. Né? Legal, Então, legal. isso Xande, muito obrigado por ter vindo. A gente sabe que sua agenda é apertada. Imagina. Galera não sabe, mas foi uma dificuldade casar as agendas nossas com as suas. Sei o quanto que você é ocupado. Cara, saiba que assim, o nosso podcast ele tem o ponto de inspirar e você está inspirando muita gente hoje. Não nessa questão só de intercâmbio. Eu até vou falar de uma parte minha, quando eu tive a oportunidade de estar num workshop com o Xande, o primeiro, em Maresias, inclusive, o primeiro que eu participei, o Xande se emocionou no palco. E isso para mim foi muito importante de olhar o cara que, querendo ou não, é o pica da empresa, e normalmente quando você é o pica e você é empresário,
você vira um super-herói, então você tem uma armadura, você tem que se segurar, você não pode ter muita emoção. E o cara, no discurso dele de abertura do workshop, se emociona. Eu falei, caraca, esse cara tem um diferencial e a gente teve essa oportunidade de em 2 horas e pouco, nem sei quanto que a gente gastou de tempo aqui hoje, mas enriquecer, conhecer você como pessoa e saber que, cara, fora daquele empresário, que normalmente, querendo ou não, pode ser um super-herói, tem um ser humano e a gente fica muito feliz de ter mostrado essa parte que talvez muita gente não conheça do Xande Pucci aí da Information Planet. Galera, que compartilhem, sigam a gente, põe no sininho. Eu já falei que a gente vai fazer programa, seja para 1 ou para 10 mil pessoas, para 100 mil pessoas. Dentro de mim eu quero a plaquinha. A gente vai gastar, a gente vai ganhar essa plaquinha. Vai, com certeza. E sigam a gente nas mídias sociais. O Léo já falou, então os endereços vocês já sabem, pelo Mundo Underline Oficial, no YouTube, pelo Mundo Podcast. Tá bom? Obrigado aí por vocês terem acompanhado. Semana que vem a gente volta. Valeu, um abraço. Valeu. Obrigado. Valeu. Até mais.